Boa noite, irmãos. Alegre por estarem na casa do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, estamos juntos, né? Está corrido aí? Os dias estão curtos, né? Mas graças a Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor, e sempre é maravilhoso, né? Que esse tempo possa, né, não passar tão rápido, né? Que esse tempo aqui possa demorar bastante, né? Então é bom estar aqui na casa do Senhor, né, e reverenciarmos o santo nome do nosso Deus. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, vamos ler o versículo 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. A nossa posição em Cristo, ela é privilegiada, né? Então, Jesus nos colocou numa situação de muito privilégio. Sermos filhos de Deus, não só criaturas, mas filhos. E filhos amados, né? Porque hoje somos, né, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E agora, nessa posição que nós temos em Cristo, qual é a nossa conduta, né? Então, vamos ler aqui, Efésios 5, 1 e 2. Se os irmãos puderem, vamos colocar na tela. A nossa posição de filhos, né, devemos parecer, então, né, com o nosso Pai. Então, Efésios 5, 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, sejamos imitadores de Cristo, né, e possamos andar, né, em amor. Que Deus seja louvado nessa noite. Vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor sobre este culto, entregando também esse tempo para o Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, podermos chegar aqui na Tua casa, juntos, ó Deus, podermos cultuar o Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado este local, tem nos dado a possibilidade de nos apresentar diante do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, e por favor, ó Deus, seja conosco aqui nessa noite, guiando as nossas vidas, guiando os nossos passos, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja presente no nosso meio, perdoa os nossos pecados, nos livre de todo mal, e faz de nós, Senhor, instrumentos poderosos para que possamos cumprir todo o Teu querer, que possamos, ó Pai, mostrar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através das nossas atitudes. Então, receba o nosso louvor, receba a nossa glória, a glória, Pai, que queremos entregar ao Senhor, e por favor, ó Deus, esteja perdoando os nossos pecados, e por favor, Senhor, ensina-nos a Tua palavra nessa noite. Pedimos a Tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, vamos cantar. Irmão Marcelo, por favor, que vai chegar aqui, vai dirigir-nos um tempo de louvor. Cante com entusiasmo, né, com tudo que você tem, né, que Deus seja adorado nessa noite. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Amém. Vamos contar tudo a Jesus. Hoje é o curso de oração, né? Então vamos contar tudo a Jesus. Começando com o primeiro aqui dessa noite. 308. Contar a Jesus. A Jesus Cristo.
não deve acontecer. Já se fez ouvir aqui, boas novas são alegres, elas são pra quem ouvir. Assim Deus nos amou, se agrada pecador, Deus deu seu Filho amado, pra sofrer a nosso amor. Santa paz e perdão são as novas do céu. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, podemos avisar do perigo grande da vida, para quem se descuidar. São Pai nos ensina, não nos demores então, não viremos nossos olhos, olhos da perdição. Santa paz e perdão são as novas do céu. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubilosos somos pois o amor de Jesus Cristo, na verdade grande a fé, as novas circunstâncias, deixaremos Salvador, não nos poderoso, que perdoa pecado. Santa paz e perdão são as novas do céu. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. Amém. Jesus veio e perdoa o pecador. Amém? Os irmãos podem se sentar, vamos estar orando para os dízimos e ofertas. Oremos. Soberano Senhor, com Deus, damos graças ao Pai por poder te louvar, te agradecer. Muito obrigado por poder contar ao Senhor todas as nossas aflições, todas as coisas de mal, e também agradecer as coisas de boas, de bom que tem acontecido em nossas vidas. Muito obrigado por ter um Pai que nos ouve, paciente, que já sabe nossos erros, já sabe qual caminho a seguir. Muitas vezes nosso coração duro, não procuramos o Senhor. O Senhor, como Pai amoroso, está sempre ali, pronto a nos ouvir, pronto a nos dar direção e nos livrar da aflição. O Senhor é maravilhoso. Amém. Muito obrigado, porque a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. O Senhor tem sido maravilhoso, porque através de pessoas
pessoas, a nova do Evangelho chegou a cada um que está aqui, Senhor. E nós podemos aceitá-lo, o Senhor, com o teu Espírito Santo, nos convenceu da nossa pequenez, nossa podridão, e hoje nós podemos dizer que somos filhos do Senhor. Muito obrigado, Deus, isso é um privilégio. Ó Pai, esteja agora também, recebendo nossos dias, nossas ofertas. Sabemos que o Senhor não precisa, Pai, nada desse tipo, porque tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. O Senhor nos abençoa com a maior parte do dinheiro que entra para o nosso sustento, Deus. Nós te damos graça por isso. Toque nossos corações, coloque no entendimento, abra nossa visão e nossa mente. Amém. Nós te damos graça e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode estar chegando para fazer o dia de oferta? Temos certeza que ele ressuscitou, está vivo, e é por isso que ele ressuscitou, para preparar, para dar-nos a salvação e preparar a nossa mansão celestial. Vamos colocar de pé e cantar o último hino dessa noite, 409, Fiel Quero Ser. Deus ama pelas almas, dá-nos por seu amor. Deus nos dá Cristo no seu dispor, e eu quero ser nas tuas nações, e eu quero ser sem desanimar, e eu quero ser onde for, e eu quero ser fiel Senhor. Quero viver pra Cristo, quero me agradar. Quando voltar meu mestre, fiel vai me encontrar, me vencer nas provas passadas, me vencer sem desanimar, e eu vencer seja onde for, fiel quero ser, fiel ao Senhor. Amém. Quando voltar nosso mestre, será que nós vamos estar fiel, amém? Continuemos fiel ao Senhor até que ele volte. Ele está, pelos sinais, está bem próximo do nosso Mestre, do nosso Salvador. Amém? Vamos estar dividindo as nossas orações, vamos para o aqui em cima.
Irmãos, estamos chegando aqui no momento precioso da oração, e como um momento que nós cantamos, louvamos a Deus, né? Agora esse momento também do estudo da palavra, né? Então, temos essa possibilidade, né, de estudarmos a palavra do Senhor na nossa própria língua, né? Então, quantos lugares ainda não, né, tem a palavra de Deus, né, livre, ou pelo menos na própria língua. Nós temos liberdade, né, e temos a palavra de Deus completa na nossa vida. Nós estamos estudando o livro de Efésios, nossa posição em Cristo. Então, o que nós já passamos? Né? Então, a localização, né, da cidade de Éfeso, né, ela está colocada ali, né, no mapa. Então, nós temos, se você conhece bem, ali, é o mar Mediterrâneo. Então, ele faz parte, né, desta parte costeira, né, próxima ao mar Mediterrâneo. Então, nós vimos, né, na carta a nossa posição em Cristo, né, a posição do crente em Cristo, capítulo 1 até o 3. Então, no início nós dissemos, né, irmãos, somos filhos de Deus, né, não somos mais criaturas, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, que bênção, né? Estamos assentados nos lugares celestiais. A inimizade que havia, né, no capítulo 2 de Efésios, entre nós e Deus foi quebrada por Cristo na cruz. Hoje temos paz com Deus. Mas, é claro que, né, essa posição que nós temos em Cristo vai seguida de conduta do crente. Então, nós vemos a caminhada, o andar do crente. A caminhada bíblica, capítulo 4, ainda dentro do capítulo 4, a caminhada diferente, não é como os perdidos. Né? A caminhada é diferente, é santificação. Estamos aí, né, passamos na semana passada a caminhada do amor, capítulo 5, né, e hoje queremos falar, né, sobre a caminhada sábia. Né? A caminhada sábia. Então, na semana passada, nós já até lemos um pouquinho aí dentro do capítulo 5, mas peço que você vire comigo aí, né, Efésios capítulo 5. Só, né, na semana passada nós lemos, né, alguns versículos, né, só voltar aqui, capítulo 4, né, versículo 1, ó, pois eu, o preso do Senhor, que andeis. Então, aí o primeiro andar, como é digno. No capítulo 4, versículo 1, andar digno. Capítulo 4, versículo 17, e digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na verdade da sua mente. Ou seja, andar diferente, andar digno. Capítulo 4, versículo 17, andar uma caminhada diferente. Capítulo 5, versículo 1, ser pois imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus e cheio suave. Então, nós estamos aqui, irmãos, na caminhada por amor, né? Aliás, agora a caminhada sábia, perdão, capítulo 5, versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, né? E no tempo por conta dos dias são maus. Né? Então, nós chegamos aqui, irmãos, falando dentro da caminhada sábia, ser prudentes na caminhada, e 2, onde nós paramos, ser cheios do Espírito Santo. Então, nós fizemos ali a parte A e a parte B. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos glorificar a Deus. Isso está lá no versículo 18 e 19, que diz: e não vos embriagueis com vinho, que há contenda. O pessoal estava se enchendo de vinho. Imagina a igreja lá, né? Todo mundo estava, né, se embriagando. Ou seja, bastante vinho, né? Bastante vinho sendo colocado para dentro, né? Observe que a palavra de Deus exorta a ser cheio do Espírito, porque no vinho há contenda. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito, versículo 19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quem está cheio do Espírito Santo vai ter alegria e terá ação de graças também. Aí vem, irmãos, o versículo 21, né, até o capítulo 6, versículo 9, que fala sobre submissão nos relacionamentos práticos. Quem está cheio do Espírito Santo vai se submeter. Versículo 21,
sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Quem aqui, irmãos, poderia dizer: eu não me sujeito a ninguém? Não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha uma autoridade sobre ele. Todos nós temos, né? Todos nós temos uma vez ou outra, ou em várias circunstâncias, pessoas que estão sobre nós. Né? Então poderíamos, de repente, dizer: não, o homem mais poderoso do mundo, ainda assim, né, tem pessoas por detrás dele, né, que pode subjugá-lo. Né? E quando não, evidentemente, né, Deus está sobre tudo. Vamos dizer a respeito de ditadores. Né? Então, de repente, no país tem um ditador que ninguém pode com ele. Né? Então, ele é soberano ali. Mas existe um Deus no céu, né, que o coloca, né, debaixo da sua autoridade. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós entendemos a nossa posição de submissão. Então, na semana passada, nós começamos a ler aqui, irmãos, esposas e maridos. Né? Nós começamos a ler aqui a primeira parte, né, sobre as mulheres, mas não continuamos. Agora eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para lermos novamente o versículo 21 a 23. Diz assim: vós, mulheres, sujeitais a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, até nós poderíamos ler até mais, né? Eu vou só até o 23 ali. Ok, depois nós vamos pegar a outra parte. Vamos ler o 24, né? Depois, o versículo 25 em diante, nós falamos sobre os homens. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Eu até mencionei na semana passada que nós estamos estudando na escola dominical sobre isso, né? Falando sobre família. E até o assunto que nós entramos no domingo pela manhã é justamente sobre isso, irmão, submissão. Parece que na nossa mente submissão é o mesmo que estar abaixo em uma escala, né? Então aquele que se submete, ele é inferior àquele que manda. É natural que nós pensemos assim, viu? Não é incomum, não, é comum, porque quem manda é maior. Porém, irmãos, qual foi o exemplo que Jesus deixou? E ele falou isso, não só falou, mas deu exemplo. O que serve é maior do que o que é servido. Porque as pessoas estavam pensando: aquele que serve é menor, mas Jesus veio para servir. Ele demonstrou algo que a humanidade precisa muito: humildade. Então nós estamos cheios do Espírito Santo, temos que ter humildade para cumprir o que Deus manda. Então, quando Deus criou a mulher, uma palavra foi destacada. Eu lembro do domingo que pedi o destaque para os irmãos, que é o quê? Que a mulher foi feita como ajudadora antes do pecado. Então, se a mulher é ajudadora, quem é o responsável? O marido, né? Então, eu dei o exemplo de uma obra. Né? Você contrata alguém, ele é responsável. E tem os seus ajudantes ali. Então, né? Então, olha, vamos construir um muro. Aí eu faço um contrato com o pedreiro. Né? Olha, um empreiteiro. Então, vamos fazer um muro. Ele pega o muro para fazer. Aí, de repente, eu chego lá na obra, né? Eu vejo que o pedreiro, o servente, está falando torto no negócio. Aí eu vou brigar com o ajudante? Né? Vou responsabilizar o ajudante? Não. Vou chamar o empreiteiro. Está errado. A cobrança vai vir em cima de quem é o responsável, não de quem está servindo. A pessoa está ali servindo, o horário para o cartão vai embora. Não tem responsabilidade alguma. Né? Imagina, irmãos, então, de certa forma, ela é uma proteção para a mulher, porque ela tem, né, a tranquilidade de não ser responsabilizada por isso, né? Porque tem alguém que vai responder por ela. Então, quando nós olhamos, né, submissão, as mulheres se devem ao marido. E os maridos? Versículo 25: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, se Deus se entregou por ela, para santificar pela lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres,
como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Durante esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverence o marido. Qual é a responsabilidade do homem? Amar a sua esposa. E aqui aparece por 3 vezes: ame, ame e ame. Com qual tipo de amor, irmãos? Com o tipo de amor que Cristo amou a igreja. Ele deu a vida dele pela igreja. Se sacrificou pela igreja. Tá? Então, quando o marido cobra a submissão da mulher, por detrás ali está também: o marido está sendo submisso a Cristo? Não, ele não se submete a Cristo, porque Cristo manda amar ele não ama. Então, irmãos, os homens amam as mulheres, devem amar, como Cristo amou a igreja, ou seja, ao ponto de dar a vida. A mulher tem que se submeter a vida, mas o marido não se submete a Cristo. Cristo manda amar e o marido não ama. Né? Então, o amor é necessário. Né? Então, a submissão do marido em relação a Cristo deve ser demonstrada através do amor. Né? Então, quem ama, né, está cumprindo o mandamento de Cristo. Então, eu digo, né? Vou ser bem honesto nessa questão. Eu prefiro ficar na submissão do que na liderança. Eu prefiro. Né? Eu preferiria estar como auxiliar do pastor do que como pastor. Mas estamos como pastor porque Deus manda, né? Deus nos chamou para isso. Mas eu preferiria estar no segundo plano, de coração, né? Porque a cobrança é menor, né? Deve ser mais confortável. Então, vamos dizer assim: a mulher se submetendo está no plano inferior, eu consideraria muito mais fácil, né? Só se submeter do que ter a responsabilidade de dar a própria vida, né? Muito mais sério. É tão interessante, já vi pesquisas, irmãos, em situação de perigo, que as mulheres fogem instintivamente, elas fogem do perigo. Só que o mundo está tão invertido, as coisas estão se invertendo tanto, que as pessoas, os homens estão fugindo agora, largando as mulheres para trás. Parece que instintivamente o homem quer defender, né? Quando vem algum perigo, ele permanece ali para defender as mulheres que saem. Mas agora parece que os homens estão fugindo, né? Da situação, né? Então, eu não gosto de bom, tem que confessar pecados, né? E quando a gente acaba fazendo isso pouco, mas eu não tenho problema com essa questão de dizer defeitos, não. Quando eu era menino, assim, adolescente, a gente pegava a camiseta mesmo, colocava a camiseta aqui assim por cima da cabeça, ficava só com a gola dela aqui assim, amarrava aqui atrás as mangas. Ficava parecendo uma touca ninja, né? Nem pareceu como lá hoje, né? O exército tem para ele assim, uma roupa que estava do frio, né? Mas é uma touca ninja, assim, a camiseta. E um dia eu e um colega, o Alexandre, convertido, batizado, nós estávamos em um dos becos em Frânica, nós morávamos ali, na Formosa, Parque São Jorge, na realidade, né? Parque São Jorge, como um imperador ali, tem alguns becos. As casas foram feitas e ficou no meio do quarteirão alguns becos. Assim. Hoje está cimentado, né? Tem um luminário público ali. Mas antes não era assim, era um beco escuro. Muitos becos escuros. Né? E um dia era a brilhante ideia de um menino que não tem nada para fazer, porque ela impera, né? Vamos assustar as pessoas, né? E de repente veio um rapaz e uma moça, né? E nós paramos ali, passa o dinheiro, não é isso que pegar nada.
Era só para brincar mesmo, né? Passa o dinheiro, de repente, nós ficamos no barulho aqui atrás e nós viramos mesmo. De repente vem alguém para bater na gente, adulto, né? Não tinha que correr, né? A gente virou aqui assim, nós viramos de volta, o rapaz já estava lá na rua, lá de lá do rio. E a menina em pé aqui, né? E ele só assim, corre, Letícia, corre! Lembra o nome da menina? Aquele o jeito que ele falou, né? Foi um jeito estranho, tá? Bastante dizer outra coisa, mas foi estranho ali a situação, né? Mas eu lembro que a menina falou, nossa, moça, mas o rapaz fugiu, que coisa feia, né? Não, pelo amor de Deus, não, a gente não ia fazer nada, não, mas assim, brincadeira, só para ele dar risada, mas a situação ficou pior do que nós pensávamos, né? Instintivamente, né, o homem teria que ter essa posição. Deveria ter sido a menina correndo, né? E ele ficando. Mas tem se invertido os papéis. Então, o homem ama prolongar a vida, né? A mulher se submete. Agora, Pais e Filhos, capítulo 6, versículo 1 a 4, diz assim: Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na amonestação do Senhor. Os filhos obedecem aos pais. Em que circunstância? Todas as circunstâncias. O filho jamais questiona os pais. Não pode haver questionamento. Os filhos, o máximo que o filho tem que dizer para o pai é sim, Senhor, e sim, Senhora. Os filhos às vezes questionam muito, né? Então, como dizia o pastor Roberto Nichols, né? A obediência tardia é desobediência. Mandou fazer, demorou fazer, desobedeceu. Né? Então, precisou falar a segunda vez, já é conversão, porque já influiu aí um princípio de obediência. O texto manda, não, os filhos honrar o pai e mãe. E essa honra, né, em todos os sentidos. Os filhos não devem trazer desonra aos pais, nas suas atitudes, nas suas ações. Mas aqui, irmãos, o texto até diz: os filhos têm que cuidar dos pais. Os filhos têm responsabilidade de cuidar dos pais. Então, o filho nunca deve pensar na possibilidade de colocar o pai no asilo. Isso não é correto. Não é correto. Muitos filhos fazem isso, né? Colocam os pais no asilo e esquecem, né? Deixa para lá. Eles não podem fazer isso jamais. Isso não é trazer honra aos pais. Né? Os filhos devem cuidar de seus pais, né? Tentando dar a eles o máximo possível de dignidade na sua velhice. Né? Então, aqui, irmãos, esse mandamento também visa isso. Né? Hoje nós temos previdência, né? Que não é a honra das coisas, mas imagine se não existisse. O que os pais vão comer? Não tem como trabalhar, não tem como virar renda. Responsabilidade dos filhos, cuidar dos pais, quando eles estiverem idosos. Né? Então, versículo 4 aqui, quantas vezes já tem pais reclamando dos filhos, que os filhos jogam assim na cara dos pais, né? Vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. O filho chega lá, pai, mas vocês estão me irritando. A Bíblia fala para vocês não me irritarem. Porque o pai e a mãe estão cobrando você para fazer o que deve ser feito. Faz isso. Faz isso. Para de falar na minha cabeça, pai e mãe. Para de falar. Vocês estão me irritando. Será que é isso que o texto está dizendo? Observe, ó. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, vírgula, mas. O que é esse mas aqui?
Ao invés de você provocar na ira, você faz o quê? Cria-os na doutrina e administração do Senhor. Como é que o pai lida com ele? Não, criando ele na doutrina e administração do Senhor. É assim que os pais provocam a ira dos filhos. Então, quando o pai não corrige o filho, está provocando a ira dele. Então, o filho que fala assim com o pai, para de me irritar, é porque faltou apanhar. Então, eu devia ter que bater mais. Porque você não está mirado. Então, eu provoquei a ira de você. Então, é criar na administração e na doutrina do Senhor. Ou seja, ensinar o caminho, mostrar o que vai ser. Você, irmão, ele fala muito sobre correção, parece que bater, não. É demonstrar amor. Né? Dar exemplo, a correção, com uma conversa, com uma oração, mostrando o caminho a ser seguido. Né? Então, como os pais convivem, né? O Senhor está me provocando a ira, o Senhor está me provocando a ira. É só dizer, olha, vocês estão longe do Senhor. Então, pode ser que nós temos que assumir a culpa aqui, né? Não é verdade. Estou te provocando a ira, porque a gente tem que corrigir mais, mais firme contigo no futuro. Né? Mas vou começar agora. Né? Eu tenho que pegar o adolescente, né? Já tem uma conversa boa com ele. Né? A cara não pode, né? Perder o coração dos filhos, antes de ganhar o coração dos filhos. Mas está aqui, né? Um versículo que é distorcido. Terceiro, ali vamos sobre a submissão, está cheio do Espírito Santo, vai se submeter. Vai buscar o nome, serve de Senhor. Diz assim: vós servos, obedecer a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servir à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está nos céus e que para ele não há acepção de pessoas. Então, como é que nós servimos, irmãos? Nós que temos o Espírito Santo, estamos cheios do Espírito Santo. Então, o marido e a mulher que está cheio do Espírito Santo se submete. A mulher ao marido, o marido a Cristo, a mão da esposa. Os filhos que estão cheios do Espírito Santo se submetem a seus pais. E nós, todos os servos, obedecemos aos nossos senhores. Então, em Franca nós temos irmãos lá que são pedreiros. Né? Fora os que eram sapateiros, alguns anos atrás, eram sapateiros e pedreiros. Não tinha basicamente nenhuma outra profissão ali. Os que eram sapateiros, alguns trabalhavam por hora e alguns trabalhavam por produção. O pedreiro também trabalha por freita e trabalha por dia. Aí, geralmente, quando você vai contratar um pedreiro, você contrata ele por empresa, porque ele vai fazer, né, o serviço mais rápido. Na fábrica também, quem cortar por peça, trabalha mais rápido. E quando é por hora, dá uma enroladinha. Mas eu quero destacar, irmãos, que os irmãos lá em Franca, pelo menos os pedreiros que nos serviram, né, em nossa casa, eu posso testificar para os irmãos que não fazia diferença alguma. Podia pegar por emprego, podia pegar por hora, por dia, o serviço é sempre uma coisa. Não há diferença do trabalho. Então, eu perguntava, o jeito que o senhor quer trabalhar? Tanto faz, né? Então, por dia, tudo bem, né? Como Diabo, quando eu em casa, o Fernando, todos eles
fizeram, né? Com rapidez e velocidade, como se estivesse trabalhando por emprego, trabalhando por dia. Né? Por que, irmãos? Porque são homens que estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo estava controlando suas vidas. Então, no nosso serviço, irmãos, temos que ter este desejo aqui no nosso coração. E seja lá o Senhor que nós tivermos, né? Então, se o pastor serve a igreja, né? Então tem que servir dessa maneira. Se nós trabalhamos no cargo público, tem que ser dessa maneira. Se nós trabalhamos, né, para um contratante, tem que ser dessa maneira. Né? Porque, irmãos, nós não estamos trabalhando para homens. Veja, servindo, versículo 6, vamos servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo. Né? Nós trabalhamos para Cristo. O que nós fazemos aqui é para Cristo. Né? Então nós devemos fazer de coração. Né? Já viu uma empresa, quando o pessoal está ali, eu cansei de ver isso, né? Está ali tudo variando, né? Aí o patrão chega, agora começa uma mexeção, né? Eu achava super engraçado, né? Por quê? Né? É algo incomum, né? É interessante porque o patrão tanto não está, tem que ser a mesma coisa. Né? Ou seja, quem serve a Cristo não vai mudar nada. Né? Eu me lembro uma vez que às vezes, né, estava lá perto do meu colega, né? E nós estávamos ali conversando no horário de serviço. Né? Então, veja, o patrão chegou, não mudava nada. Né? Não. Quer dizer, ele sabia que tinha essa confiança, né? Que se a gente estava ali, é porque o serviço já estava pronto. Não estava enrolando o serviço e nem deixando o serviço de lado. Né? Então, acabou o meu serviço, o que eu fazia? Não sou faxineiro. Tem responsabilidade de fazer faxina? Não tem. Mas eu pegava uma vassoura, pegava um produto, limpar a máquina, varrer, organizar. Não pode ficar parado, né? Acabava a energia. Limpa tudo. Né? Não tem como trabalhar. Né? Mas muitas vezes o pessoal parava o serviço e ficar conversando para não chegar naquele desespero, né? Esconder. Então, os senhores que estão cheios do Espírito Santo também, né, não ameaçam aqueles que estão ao seu cuidado. Né? Então, o texto diz, né, deixando as ameaças, né, sabendo também que o Senhor está nos céus. Então, para exemplificar essa questão, né, nós usando exemplo de trabalho em empresas, em firma, né? Uma vez o patrão fez uma reunião, né? E ali ele estava muito nervoso mesmo, né? Bravo com os funcionários, né? Tão nervoso que literalmente estava babando, estava escorria assim, né? Tão nervoso que ele estava, né? E dava tapa e jogava as coisas para cima, né? E aí ele fez menção do meu nome, né? A respeito do bom trabalho que ele também fez ficar perante os outros. Né? Eu disse que a palavra, né? Glorificando a Deus, mas também alertando alguns ali, né? Que assim, que na boa igreja não estava comprometido com a empresa como deveria, né? E o colega nosso não estava satisfeito com a empresa para falar também, né? Aí eu começou a falar, para eu ficar quieto, para pegar sua ação e passar o tratamento e vai embora. Ou seja, né? Não é que ele estava basicamente ameaçando, né? Mas muitas vezes é assim, né? Tratam de um jeito, tratam de outro jeito. Né? Deus não faz exceção de pessoas, né? Todos são iguais, todos devem receber o mesmo tratamento. Só introduzindo aqui, o próximo ponto, né? A caminhada cristã é uma guerra. Né? Então, fortalecer o Senhor com toda a armadura de Deus. No capítulo 6, eu vou ler só
o versículo de número 10 e 11. Os demais irmãos meus, fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais ser firmes contra as suas ciladas do diabo. Semana que vem, irmãos, nós queremos abordar essa questão da armadura de Deus e terminarmos, se Deus permitir, com a surpresa e vamos terminar. Mas já fica, irmãos, um pensamento para nós nesta semana. A Bíblia fala que o diabo tem astutas ciladas. E ele, de uma forma ardilosa, prepara pontos para nós cairmos. Então nós estamos como um inimigo que é bobo não. Então ele vai fazer o possível para nos derrotar. Como é que nós podemos vencer? A Bíblia diz, revestidos. Nós estamos falando sobre isso, nós falamos legal? Revestidos. Revestidos. Então, para vencermos, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Que não é humana, né? É completamente espiritual. E se nós estivermos bem armados, essa armadura de nós, o inimigo não terá nenhum poder sobre as nossas vidas. Tá? Nenhum poder. Então não permita que o inimigo te neutralize. Tome as armaduras de Deus. Tá? Então, só para mencionar aqui, né, quais são as armaduras. Né? Cingidos longos com a verdade. Vestida a couraça da justiça. Então, verdade, justiça, calçado os pés da preparação do Evangelho da paz. Ou seja, transmitirmos o Evangelho da paz. E, sobretudo, o escudo da fé. Tem que ter fé. O capacete da salvação, ou seja, salvos, e a espada do Espírito. Com tudo isso, nós podemos derrotar o inimigo. Não terá vitória sobre nós. Então, que a verdade, a justiça, a pregação do Evangelho, a fé e também o capacete da salvação e a espada do Espírito estejam em nós. Então, se ele salva, a medida desse livro, Deus vai vitória sobre o inimigo. Então, vamos orar, né? Encerrando este texto. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Que podemos, Pai, ter esse tempo diante do Senhor, cantando, louvando o teu nome, praticando a sua obra, orando pelos outros, cada um do povo da sua palavra. Seja conosco, dirige as nossas vidas, e ajude-nos, Pai, a sermos submissos, a estarmos cheios do Espírito Santo, submetendo-nos uns aos outros, Pai, e que possamos cumprir a vontade do Senhor. Ajude-nos a vencer os inimigos, que possamos, como igreja, ser vitoriosos. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em Jesus eu oro. Amém. Bem, amigos finais, amanhã, aula de música, começando aqui às 19 horas e 30 minutos, aula de música amanhã. No sábado, vai ter grupo dos jovens, no sábado, haverá grupo dos jovens aqui, às 19 horas. Antes, irmãos, às 9 horas da manhã, teremos evangelismo, tá? Então, vamos fazer ali aquele pedaço onde fica o Reginaldo Salgado. Então, todas aquelas casas ali nas ruas, né? Vamos começar na beirada e puxando para cá. Vamos daqui para lá, vamos pegar de lá para cá. Então, olha para que tenhamos um tempo abençoado. Até os meus planos é assim, né? Não está colocando literatura nas caixinhas e nos portões, porque parou a chuva, né? Então não molha, não estraga, né, o material. Mas Deus nos mandou chuva, porque é para trazer o frio, né? Ele está para preparar aí para o inverno, né? Mas eu creio que é só agora, eu creio que essa chuva deve parar, não deve continuar. Então, no sábado, né, se não estiver chovendo, espero que não esteja, e aparentemente nós, né, vamos estar lá nesse segundo poder. Se porventura estiver chovendo, né, a gente vai abrir o foguete aqui para a gente prever, né?
9 horas da manhã, fazendo isso. No domingo, na escola dominical, vamos avançar no estudo. E à noite, na cultura da revelação. Algum outro aviso? Versículo, vamos passar em versículo? Hebreus 13, 4. É isso, né? Hebreus 13, 4. Deverá ser tudo no matrimônio, Deus sanado, os fornicadores e adúlteros, Deus os julgará. Né? Acho que é isso. Então, nós vamos nos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto na família. Uma oração voluntária, qualquer irmão não se deseja, vamos encerrar.